Nós vamos dar sequência, então, à 8ª Jornada Espírita, lembrando que esta casa celebra com ela o seu 51º aniversário, são 51 anos. O Marlon, então, que está conosco hoje, né, eu não sabia, mas é natural de Balneário Camboriú, né, reside em Curitiba, né, espírita desde a infância, ligado à Sociedade Espírita Cláudio Reis, né, é coordenador do setor de atendimento espiritual e também dirigente de grupos mediúnicos. Desde os 13 anos, promove palestras mediúnicas, colabora com a Federativa daquele estado, com a Associação Médico Espírita também do Paraná, integra o Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, que é vinculado à Mansão do Caminho em Salvador. O Marlon, que é psicólogo de profissão, ele, desde essa parceria com o núcleo lá da Mansão do Caminho, ele já lançou como coautor os livros Refletindo a Alma, sobre a psicologia de Joana de Ângeles, e também Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, as duas primeiras obras, né? E esta, então, é a que está sendo lançada hoje. Vocês podem observar aqui o motivo das emoções, que é a temática da nossa noite. Psicólogo junguiano, formado pela Universidade Federal, especialista em psicologia analítica pela PUC do Paraná, atua em consultório como psicólogo clínico e também supervisor. Né? Atuou no Hospital de Psiquiatria Bom Retiro, né? E é professor na área de saúde mental e espiritualidade. Né? O Marlon está hoje nos brindando pela primeira vez com a sua presença na casa e passa a conversar com vocês a partir de agora. Esse trabalho sobre emoções, ele é algo bastante interessante porque todos nós somos movidos por emoções. E nós dizemos que os maiores construtores da humanidade, até os maiores destruidores da humanidade, dos crimes hediondos, todos eles são movidos por emoções. As maiores realizações, quem as impulsiona são as nossas emoções, e os maiores desastres humanos, eles também decorrem das nossas emoções. Então, esse é um tema pertinente a todo ser humano. Não existe quem não viva episódios de tristeza, de raiva, de alegria ou de medo. A grande questão é como nós vamos conduzir a vida e estas situações para cada um de nós. Parece como um tema atual, ou quando as pessoas olham os psicólogos estudando estes temas, mas é muito interessante nós lembrarmos que Allan Kardec, na Gênese, ele já faz um grande convite. Deixa eu voltar antes aqui e explicar melhor. Chega um momento em que ele diz assim: eis que são chegados os tempos em que a terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Parece uma profecia, né? Eis que são chegados os tempos em que a terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Todos nós já ouvimos falar, mesmo que superficialmente, da transição planetária. Ouviram? Faça assim com a cabeça, assim, para saber se eu explico melhor. A maioria já ouviu falar da transição planetária, que se refere a um movimento de transformação do nosso planeta, de mundo de provas e expiações, em mundo de regeneração. Hoje em dia, com os livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós estudamos um pouco mais sobre a questão da transição planetária, mas Allan Kardec, já no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois na Gênese, então vejam que 1864, e depois, se não me falha a memória, 1867, ele discute sobre esse processo da transição planetária, nos mostrando que estamos passando por uma grande transformação para mundos de regeneração. E até parece, em algum momento, como se a coisa fosse ficar muito, muito, muito boa. Mas no final das contas, quando nós começamos a entender a característica dos mundos de provas e expiações para a regeneração, nós entendemos melhor qual que é o nosso papel neste processo todo e o que tem a ver as emoções e os sentimentos nisso tudo. A categoria dos mundos, didaticamente, Allan Kardec estabelece, orientado pelos espíritos, em 5 níveis.
O primeiro são os mundos primitivos, morada dos espíritos recém-criados por Deus. São os espíritos que ainda não têm o discernimento do bem e do mal, ou chamados de ignorantes. E aí depois já somos nós. Olha que tristeza, né? Porque parece que vai subindo, subindo, daí quando estiver lá em cima chega a terra, mas não. Passou os mundos primitivos, já somos nós nos mundos de provas e expiações. E ele diz, o que caracteriza os mundos de provas e expiações é o predomínio do mal. E aí nós ficamos a pensar, como assim predomínio do mal? Porque se vamos estudar no livro dos Espíritos, o que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam. Se tirar todos nós aqui da Terra e colocar espíritos puros aqui, aqui vai ser um mundo celeste. Estão acompanhando o raciocínio? Então, se diz que na Terra o mal predomina, é porque nos habitantes da Terra o mal predomina. E aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem enxergar o mal predominando dentro de cada um? Fala sinceramente, se você olha e vê que nas suas atitudes e nas suas intenções o mal predomina, vê ou não vê? A gente até diz que vê, mas daí no centro espírita, tão bonitinho e perfumadinho, eu realmente não consigo ver o mal predominando em vocês. Vocês conseguem ver eu aqui, bonitinho, arrumadinho, ai, coitadinho, está sofrendo, veio fazer palestra, o mal predominando? A gente não vê, né? E aí tem algumas hipóteses. Primeiro, que Deus errou, já tinha fechado a turma lá dos mundos celestes e dos mundos celestes e mundos felizes, não tinha mais vaga, daí como nós somos almas celestes, vamos mais para lá, para o mundo de provas e expiações, por um tempinho, e depois a gente faz um remanejamento. O que vocês acham dessa hipótese? Ou viemos todos em regime de missão, tem as provas, as expiações e somos missionários que estão na Terra. O que acham dessa hipótese? Essa é boa, não é? Vim para salvar meu marido, vim para salvar meus filhos, vim para salvar essa cidade maravilhosa, vim para converter os evangélicos em espíritas. Não tem gente que acha que veio em regime de missão? Nenhuma dessas ficou boa. Então, como vamos entender esse mal que predomina dentro de nós? Porque se olhamos um assassino contumaz, se olhamos as pessoas que promovem a guerra, se olhamos as pessoas do sexo desalinhado, eu não consigo enxergar isso em vocês. Vocês enxergam? Então nós vamos estabelecendo duas categorias de pessoas que vivem o mal e têm prazer em viver o mal, com consciência disso, e de pessoas que vivem o mal como nós, mas não têm prazer, mas infelizmente ainda cometem o mal. Não o mal ardiloso como a gente vê no mundo lá fora, mas pensa no exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Vocês já estudaram um pouquinho sobre a negação de Pedro? Chega um momento em que Jesus diz que Pedro negaria o Cristo. E como ele reagiu? Ah, é verdade, Senhor, você está dizendo que eu vou te negar, então eu vou parar e vou pensar um pouco, que é bem possível. Foi assim que ele agiu? Não. Ele diz, todos aqui podem te negar, se referindo aos outros apóstolos, mas eu jamais te negarei. Olha como já tem uma soberba por trás disso. Porque Pedro estava se colocando acima e melhor do que todos os apóstolos. Isso é o mal ou não é o mal? É o mal. Mas para piorar as coisas, porque Pedro não acreditou e não levou em consideração o que Jesus falou, Jesus diz, antes mesmo de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Passa a primeira situação, Pedro é identificado como um cristão e ele nega. Em outro momento, alguém diz, este andava com o Cristo, e ele nega. E pela terceira vez ele também nega. E só quando o galo canta, é que ele cai em si e percebe que tinha negado ao seu mestre. Vocês conseguem imaginar a dor de Pedro, de ter vivido uma vida dedicada ao cristianismo, de ter se embevecido pela mensagem de Jesus, e em determinado momento, na hora crítica, ter negado ao mestre?
Se a gente acaba prejudicando sem querer uma pessoa que a gente gosta, nós já sentimos tão mal com isso. Imaginem a dor que ele deve ter sentido por negar a Jesus. Mas no livro Boa Nova conta que ele, não acreditando, ele diz a Jesus: está dizendo que eu não te amo? E Jesus responde a Pedro: ainda hoje vais descobrir que o homem é mais frágil do que perverso. O que isso quer dizer? Perverso seria o prazer em fazer o mal, em querer prejudicar o outro, e talvez todos nós que aqui estamos, se tivesse com uma arma na mão, a gente não ia sair matando qualquer pessoa, porque isso seria um indivíduo perverso. Contudo, é muito provável que se a gente estivesse com uma arma na mão e vendo a nossa filha ser estuprada na nossa frente, nós teríamos uma atitude contrária a orar e pedirmos que protegesse a nossa filha, não é verdade? Era uma piadinha, era para vocês darem uma risadinha. Vocês nem estão acompanhando quando eu estou falando, que nem as piadinhas, ou vocês estão acompanhando muito assim, daí não entendeu a piadinha? Tá, eu vou acreditar na segunda hipótese de vocês. E outros estão tensos pensando como que eu estou me equilibrando aqui na frente. Mas então veja, Jesus tinha dito a Pedro que ele o negaria. Ou seja, existia esse sujeito frágil que na hora que fosse posto à prova, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, Pedro estava pensando na sua família, em todas as implicações de se assumir como cristão, no risco de ser morto também, crucificado como Jesus naquele momento, e por ora decide negá-lo. Somos nós que nos momentos de provas, de dificuldades, a hora que a vida nos exige o grande testemunho, a grande maioria de nós tende a ceder. Nós acreditamos na doutrina espírita, falamos do espiritismo, mas quando a vida nos põe à prova, parece que nada disso faz sentido e os nossos sentimentos tomam a frente, nos conduzindo para lugares que nós não queríamos ir e que depois vamos nos arrepender. Mas se surgem novas provas, repetimos sempre os mesmos erros, mostrando o que Kardec já tinha falado há tanto tempo nesse processo de transição, que nós sabemos muitas coisas. Nós podemos fazer palestras, coordenar grupos de estudo, falar para as pessoas nas ruas do espiritismo, da doutrina consoladora, mas entre ter o conhecimento e vivenciá-lo, existe um grande abismo. E conseguir transpor um tanto desse abismo é o que difere os mundos de provas e expiações e os mundos de regeneração. De maneira mais específica, lá na Gênesis ele diz assim: já não é somente de desenvolver a inteligência o do que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Ele não está dizendo que a gente não precisa estudar mais, que a gente não deve ler, que não deve se dedicar aos estudos, mas está dizendo que da mesma forma como hoje nós conseguimos trabalhar o intelecto, nós precisamos também conseguir trabalhar os sentimentos. Pense num exemplo. Se eu dou para vocês um pequeno trecho para vocês lerem e assimilarem isso, eu imagino que em meia hora, talvez alguns mais, outros menos, vão conseguir decorar. A gente vai repetindo, falando em voz alta, lendo e relendo. Alguns vão querer fazer anotação, outros vão reescrever os textos, cada um vai arrumando a sua própria didática, mas nós sabemos como desenvolver o intelecto. E em meia hora, uma hora, talvez um dia, todos vocês consigam decorar um trecho evangélico. Concorda comigo? Mas frente a uma situação de grande raiva, eu lembro de uma paciente do hospital psiquiátrico que ela tinha se separado de um bebê muito pequeno, com um bebê muito pequeno, e o marido teve direito à guarda compartilhada. Ele levou o bebê para essa visita da guarda compartilhada, e a então madrasta, ou a mulher, a atual mulher dele, em determinado momento, porque a criança não parava de chorar, jogou o bebê na parede e matou a criança. Eu fico pensando como nós reagiríamos a uma situação como essa. Essa mulher apenas deprimiu e estava pensando em suicídio porque se culpava de ter dado o bebê. Talvez alguns de nós estivéssemos presos, porque ia lá e matava o marido, matava a mulher, matava todo mundo. Se nós dermos para esta mulher um
trecho escrito, você precisa perdoar porque o perdão é a única saída, e ela ficar lendo e relendo isso por dias e mais dias, ela vai conseguir perdoar? Faça assim com a cabeça. Por que não? Porque o intelecto, ou melhor, os sentimentos, eles não funcionam na mesma dimensão do nosso intelecto. E o que Kardec diz é que nós vamos precisar descobrir os métodos para trabalhar essa dimensão moral, para trabalhar a dimensão dos nossos sentimentos, porque eles não se submetem ao simples raciocínio. Eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, e aí eu perdoo. Eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser orgulhoso, e daí me torno uma pessoa humilde. Isso não acontece. E hoje, a psicologia traz muitos elementos para nos explicar sobre esse funcionamento da alma. E antes mesmo dela, Allan Kardec já havia feito alguns apontamentos. E o mais importante dele se encontra no Livro dos Espíritos. Kardec não usa o termo emoções e muito pouco fala sobre o desenvolvimento dos sentimentos. Mas existe algumas perguntas no Livro dos Espíritos que se referem às paixões. Já leram? Se não, deveriam ler. Fica o convite para vocês, na questão 908 e algumas na sequência, aonde Kardec explica, ou melhor, os Espíritos explicam a Kardec, que o problema não é ter paixões como nós a temos e que hoje podemos chamar de emoções. O problema não seria ter emoções, mas o problema é o abuso que dela fazemos, ou seja, a não canalização, a não utilização adequada. E os Espíritos explicam um pouco melhor que as paixões, elas são alavancas que duplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de dirigi-las, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Veja que coisa bonita, porque aqui não existia psicologia como nós conhecemos. Não existia Freud, não existia Jung, não existia teoria comportamental e nada disso. E muito antes da psicologia, a doutrina espírita já estava mostrando como trabalhar com o nosso mundo interno. Não dá para negar. Pegue o exemplo da sexualidade. É comum as pessoas se perturbarem pelos excessos da sexualidade ou trabalharem pela anulação da sua sexualidade. Dentro desse contexto, nós podemos entender a sexualidade como uma paixão. E o que aconteceu com as pessoas que tentaram anular a sua sexualidade e buscaram as religiões como os seminários e os conventos para eliminar o sexo das suas vidas? Conseguiram? A maioria deles foi realizar os mesmos atos, ou talvez piores, em decorrência da repressão, dentro da própria igreja. E aí nós vimos a pedofilia, a AIDS, os abusos de toda ordem, as mulheres grávidas e os abortos criminosos acontecendo no seio da própria igreja. Porque as pessoas, identificando um potencial energético como a sexualidade, ao invés de bem canalizar, porque a sexualidade pode ser uma energia de troca e de realização para todos nós, mas ao invés de bem canalizar, tentando eliminar das suas vidas, acabaram se prejudicando ainda mais. A agressividade funciona da mesma forma, a raiva, o medo, a tristeza, todas estas são paixões que podem nos impulsionar para as grandes realizações. Ou se tentamos negá-las, podem nos destruir, impedindo as boas realizações. Poderia fazer sexo em qualquer lugar do mundo, ou na maioria dos lugares do mundo, mas não dentro da igreja. Então, através destes atos ignorantes, nós já descobrimos um elemento importante para trabalhar com as nossas emoções ou com o desenvolvimento moral, conforme Kardec diz. Esse primeiro passo é: não existe como negá-las. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, você coloca um copo de água assim. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, alguém aqui é orgulhoso? Levanta o braço para eu ver. 3, o resto não sabe que é orgulhoso.
Aqui estamos em dois grupos. Os orgulhosos que sabem que são orgulhosos e os orgulhosos que não sabem que são orgulhosos. Vamos ver um outro grupo. Egoísta. Alguém aqui é egoísta? E o resto não sabe que é egoísta. Porque essas são características do ser humano que está na Terra, né? O Evangelho é muito claro. E essas são as nascentes de todos os males, então, para estarmos na Terra, salvo aqueles que vieram da turma lá dos mundos felizes, que não puderam entrar lá, e aqueles outros que estão em regime de missão, todos nós que estamos na Terra, somos orgulhosos e egoístas. E o que os Espíritos nos esclarecem a partir deste conhecimento é que negar essas características humanas não resolve o nosso problema. Negar a sexualidade, negar a agressividade, negar o orgulho, a inveja, o ciúme, a mágoa, o ressentimento, não nos torna pessoas melhores. O que a psicologia veio dizer é que quando nós negamos estes conteúdos, nós reprimimos para o inconsciente. Ele deixa de estar presente no sentido de que eu não enxergo, mas eu continuo cometendo os mesmos erros, como Pedro. Quando Jesus disse que ele negaria, vocês acham que ele estava olhando dizendo, eu vou bem que eu vou negar. Na hora que me perguntar, eu nego. Não, Jesus, eu não vou negar. E ele estava tendo consciência de que ia negar. Ele tinha certeza de que ele não negaria. E na hora que foi posto à prova, aqueles conteúdos do inconsciente emergem, é tomado pelo medo, é tomado pela vaidade ou pela insegurança e acaba negando. Assim somos nós não identificamos o nosso orgulho, não identificamos a vaidade, não identificamos inveja. Inveja de fato espírita não tem, não é mesmo? Nem inveja e também espírita não tem raiva. Primeiro, porque nós temos uma inveja espírita, não é verdade? Eu fiz uma vez uma palestra e uma senhora, eu estava bem empolgado na palestra, e ela disse, meu Deus, que inveja dessa tua oratória! E aí eu me assustei, porque eu não estava esperando esse tipo de comentário. Aí, frente ao meu susto, ela disse, mas é uma inveja espírita. E tem a inveja branca também, a inveja lilás, que é mais espiritualizada ainda. Então, a gente não tem essa inveja ruim e também não temos raiva, né? Espírita tem refluxo, gastrite, hérnia, problemas de estômago, câncer de intestino, mas raiva a gente não tem. Porque a gente engole tudo, se fazendo de bonzinho ou de santinho, pelo menos dentro do centro espírita, e vai mantendo as aparências. Até que no centro espírita é mais fácil, né? Porque como as relações para muitos de nós acaba sendo superficial, é fácil a gente olhar e dizer, meu irmão, minha irmã, para lá e para cá, né? E aí depois quando vê lá fora... Aí quando tem um familiar que não é espírita, ele diz, eu vou falar pro pessoal do centro espírita, ver quem que você é de verdade. Alguém já passou por essa situação? Ou se não passou, alguém já ouviu alguém falando disso, né? Então veja que nós vamos aprendendo que negar a nossa inferioridade, negar o mal e essas paixões dentro de nós não resolve, porque elas continuam presentes por melhor que seja a aparência das coisas. Nós conseguimos enganar a nós mesmos em algumas instâncias, mas não conseguimos nos transformar em pessoas boas, tentando eliminar estes vícios morais. O que se torna uma pessoa quando ela anula o orgulho? Ela se torna, por consequência, humilde? Alguém se torna caridoso por negar e eliminar o egoísmo dentro de si? Não. Alguém deixa de ser ciumento, não posso ser ciumento, não posso ser ciumento. Aí se transforma numa pessoa amorosa que se doa ao outro. Não acontece. Então esse movimento que nós temos feito de tentar negar as nossas características, como se espírita não pode ter orgulho, espírita não pode ser egoísta, espírita não pode ter raiva, é uma grande falácia, que muitas vezes nós vivemos e até estimulamos as pessoas. Eu lembro uma vez com a minha avó que eu estava com muita raiva numa situação
E ela disse, ué, você não é espírita? Porque eu tinha falado um palavrão. Eu disse, agradece que eu sou espírita, eu só falei um palavrão, porque se não fosse, a coisa ia ser muito pior. Mas a gente vive esse discurso, como o espírita então vai se transformando em um espírito puro, uma coisa nobre, uma coisa tão maravilhosa que a gente é. A gente fala manso, a gente trata as pessoas de meu irmão, minha irmã, e aí desencarna achando que vai ter uma luz enorme envolvendo. Mas o que os livros espíritas têm nos mostrado é que fica uma coisinha fosca lá no meio. Se começar a falar muito, se debater, tem unidade psiquiátrica para espírita lá do outro lado. Vocês já leram os momentos da obsessão? A gente pode até achar que é uma coisa, um luxo, né? Imagina que tem uma unidade psiquiátrica só para os espíritas do outro lado. E aí a gente acha que é uma coisa luxuosa, mas não entende que se colocar a gente na unidade, junto com o católico e o evangélico, a gente vai começar a perturbar. Porque eu era presidente do centro espírita, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como que eu estou aqui? Aí, para não perturbar todo mundo, deixa os espíritas só lá juntinho, como se fosse privilégio. Todas as literaturas, em geral, têm mostrado que os indivíduos esperam muito mais, porque se camuflaram ao longo da caminhada terrena, e quando passamos para o outro lado, não é possível continuar alimentando estas máscaras. E que ao perder o corpo físico e as nossas personas, as exterioridades, nós temos que nos deparar com a nossa própria inferioridade. Porque Kardec já tinha mostrado isso há tanto tempo. Nos mundos de provas e expiações, o mal predomina. E quando fala que estamos indo para a regeneração, que parece que vai ser uma coisa estrondosa, porque lá vamos viver entre anjos e a coisa vai ser maravilhosa. Vocês já ganharam o bilhetinho para a passagem para a regeneração? Aqui já começaram a distribuir? Não começaram a distribuir aqui? Não devia ter falado para vocês. Lá em Curitiba já começaram a distribuir. Alguns já têm o bilhetinho da regeneração. Aí a gente acha que vai para um mundo maravilhoso, que na regeneração vai ser uma coisa espetacular. E lá no Evangelho, capítulo 3, item 18, os Espíritos dizem a Kardec: nos mundos de regeneração, o mal não perdeu completamente o seu império. Ou seja, o mal continua imperando, mas não atua tão desgovernadamente como nos mundos de provas e expiações. Então veja que nos mundos de provas e expiações, o mal predomina. Nos mundos de regeneração são mundos de transição, e depois nós temos os mundos felizes, que são os mundos onde o bem predomina, mas ainda existe o mal. O mal só vai deixar de existir nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Então, ao mesmo tempo, essa escala mostra o absurdo que nós queremos fazer conosco mesmos, exigindo posturas de pessoas puras, quando ainda somos espíritos há pouco saídos da primitividade. Bom, então era isso que eu queria, que agora que o Marno explicou que o mal predomina, eu posso chegar em casa e dizer: a gente é inferior mesmo, não precisa controlar a sexualidade, porque o Marno disse que o mal predomina, que ainda vai levar muito tempo, então a gente se perde na área da sexualidade, a gente trata mal os filhos, eu sou orgulhoso e sou mesmo, porque eu sou assim, sou soberbo. É isso que a doutrina espírita nos fala? Obviamente que não. Na medida em que nós conseguimos identificar estas coisas dentro de nós, é que nós podemos mantê-las sob controle. Vocês conseguem imaginar como terminaria a história de Pedro se na hora em que Jesus dissesse que ele poderia, que ele iria negá-lo, ele parasse e pensasse: puxa vida, podia ser qualquer um falando, né? Mas justo Jesus dizendo que eu vou negá-lo, eu acho que eu vou levar em consideração. Fosse sentar e meditar um pouco, para ter contato com os seus medos, com a sua vaidade, com as suas questões morais. Será que se ele assumisse que seria capaz de negar a Jesus, nós não teríamos um outro desenrolar da história? Eu lembro do caso de um político, uma questão tão interessante, porque ele era espírita, tinha levado toda a família para o espiritismo e procurou a política porque ele queria construir um mundo diferente.
Ele dizia que na política precisava de pessoas nobres, de pessoas honradas, e por isso ele estava se envolvendo com a política. Igual a gente, fica falando que se estivesse lá ia fazer tudo diferente, e aí Deus não dá a oportunidade porque sabe que a gente ia se perder. E aí ele foi, depois passaram 10 anos, 15 anos, e ele foi envolvido em um grande escândalo do nosso país. Quando a família descobriu, porque nem a família acreditava em todas aquelas acusações, ele disse: eu não me conheço mais. E os próprios familiares não reconheciam, porque era uma pessoa de tão alto ideal, coordenava grupos de estudo, fazia parte do trabalho mediúnico, e como que ele foi se envolver com todos esses equívocos na política? E aí isso me faz lembrar a afirmativa de Jesus a Pedro, de que somos muito mais frágeis do que perversos. Ou seja, é fácil não roubar e se manter ileso quando estamos aqui. Mas será que se estivéssemos no mesmo lugar, com as mesmas condições, nós conseguiríamos manter uma conduta ilibada, como é de se esperar de um verdadeiro espírita? A gente ainda diz que sim, mas nas pequenas coisas a gente sonega imposto, a gente dá um jeito aqui, dá outro jeito ali, faz tantas coisas aqui e acolá. Não, mas isso aqui é pequenininho, mas é pequenininho na minha dimensão que é pequenininho. E quando for grande na dimensão que é o grande, nós continuamos fazendo as mesmas coisas porque ainda somos frágeis moralmente. Mas o que eu fico pensando é que se aquele homem político se conhecesse, se ele soubesse que dentro dele existia a possibilidade da corrupção, que talvez ele não fosse a alma tão nobre que ele imaginava que era, é bem provável que ele não teria entrado na política. Porque em sabendo dos seus desalinhos ou das possibilidades de equívoco, ele se preservaria de se colocar numa situação como essa. Quantos de nós nos perdemos nas situações de poder dentro dos centros espíritas, dentro das regionais e das federativas? Quantas histórias temos ouvido das pessoas que modificam porque o poder bate na cabeça, porque se sente mais importante, porque começou a ganhar um pouco mais de dinheiro e se torna isso ou aquilo, e de verdade o mundo vai mostrando tudo o que existe dentro de nós, e que somos capazes de agir de uma maneira muito pior da qual agimos desde que o mundo nos coloque as provações. Então descobrimos que mais do que não negar, nós precisamos conseguir identificar todos os vícios morais que hoje nos pertencem. Vocês conseguem identificar dessa forma quando eu falo? Se a gente fizesse assim, fica todo mundo em pé. E daí eu vou falando um por um, vocês iam identificando quem que é orgulhoso, daí senta os orgulhosos, quem é egoísta. Vocês conseguiriam identificar? Se eu falar assim, ó, orgulho, egoísmo, vamos pegar os melhores, né? Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, raiva, medo. O que mais que tem de espírita que é bom? Vaidade, intolerância. Quantos que sobravam aqui? Não digo assim que tem que ter um deles, eu digo de preencher todos, assim. Preenchendo todos, quantos que sobravam aqui? Então o que os Espíritos vêm nos dizer é que o nosso exercício não é de negar, de tentar fingir que somos pessoas melhores, de colocar máscaras de pessoas boas ou bem resolvidas, mas que existe um caminho seguro para lidar com as nossas questões morais. Isso está identificado no Livro dos Espíritos, questão 903. Na seguinte pergunta, Kardec questiona: qual o meio prático que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? Se alguém nos procura no dia a dia, dizendo: Marco, eu estou com uma dificuldade de lidar com as minhas questões, e quando eu vejo eu cometo os mesmos erros, e estou me tornando uma pessoa ruim, o que vocês diriam para essa pessoa? Vocês queriam com essa cara assim, igual vocês estão para mim? Não. Ia dizer o quê? Para orar. O que mais? Exercitar paciência. Exercitar a paciência. O que mais vocês falam? Não vem com essa história, que eu sei que vocês já têm um rosário pronto para falar. O que mais que fala? Tem que vigiar o seu comportamento. Tem que vigiar. O que mais? Não convida para vir no centro espírita?
Tem que vir no centro espírita, receber o passe, não tem? Ler o Evangelho, fazer Evangelho no lar. E por que os espíritos responderam a Kardec apenas: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo? Eles não sabiam do poder da oração? Não tinha centro espírita ainda à época para mandar estudar no centro espírita? Não existia caridade? Ou será que primeiro é preciso se conhecer, para que na medida em que nós nos conhecemos, nós podemos nos trabalhar interiormente? De que adianta vir para a palestra? A palestra é sobre orgulho. E aí eu passo a palestra inteira pensando, puxa vida, mas o meu filho tinha que estar aqui. Essa palestra foi inteira para ele. Daí na outra semana é sobre a inveja. Meu Deus, mas esse aqui é o fulano que tinha que estar. Olha, eu tenho um pouquinho disso, mas o meu amigo, meu Deus, essa eu vou anotar tudo para ele. E aí todas as palestras que eu assisto, todos os livros que eu leio, todos os ensinamentos que eu absorvo servem para olhar para os outros, julgar os outros e dizer o que os outros deveriam fazer. Adianta vir no centro espírita de segunda a segunda-feira? Eu vou receber o passe. Tive uma briga antes de chegar no centro. Aí eu estou recebendo o passe pedindo pelo meu marido, que é um desequilibrado, porque quando ele melhorar, nossa vida vai melhorar. Adiantou de alguma maneira? Adianta fazer o Evangelho no lar? E aí a gente vai ler lá sobre o orgulho. E aí a gente lê, e na hora de fazer os comentários, olha, esse aqui caiu bem para a tua mãe, né? Essa mensagem. A minha? A tua, que é muito pior. E aí vai desandando. Quantos evangelhos no lar vocês viram que as pessoas conseguem abrir, ler o texto sobre o orgulho e dizer, bom, então para começar os comentários, eu gostaria de falar do quanto que eu me identifiquei com esse texto e das minhas posturas de orgulho que eu tenho percebido. E aí, vendo isso, a esposa diz, bom, a partir disso que você falou, eu também tomei consciência que naquele dia e daquele outro dia eu acabei agindo pelo orgulho. E desde este momento, as crianças já pudessem aprendendo a identificar as suas emoções, os seus sentimentos e o que os move. Se a gente vasculhasse todo mundo que faz evangelho no lar, porque eu sei que nem todos aqui fazem, mas se pudesse vasculhar todo mundo que faz evangelho no lar, quantos lares nós encontraríamos onde as pessoas são capazes de se analisar de verdade? Então a doutrina espírita vem nos mostrar que negar, forjar ou escamotear as nossas emoções, estes que chamamos de vícios morais, não nos resolve. Então eu pergunto para vocês, o que sobra? Se nós não vamos alimentar o nosso orgulho, a vaidade, a raiva, a inveja, não vamos alimentá-los. Mas também não podemos esconder fingindo que somos melhores do que aquilo. Então o que cabe fazer? É uma pergunta. Vou melhorar a entonação. O que cabe fazer? Não dá para deixar de ser orgulhoso. Então o que faço com o meu orgulho? Você ia falar? Não, ia dizer, a gente identifica primeiro para identificar depois através do sentimento, né? Mudança de atitude, de comportamento. A gente vai tentando, né? Mas veja, se mesmo nos mundos de regeneração o mal ainda tem um grande domínio sobre nós, isso quer dizer que eu, sendo orgulhoso, vai passar aí talvez mais uma centena de encarnações e eu continue sendo orgulhoso. Porque só lá nos mundos felizes é que o mal deixa de predominar. Então o egoísmo que hoje predomina na minha vida, talvez passe uma centena de encarnações e ele ainda continue predominando. Porque senão nos tornaríamos espíritos puros, que é o final da caminhada, e que os espíritos nos dizem é que estamos mais próximos do animal do que do angelical. Então, o que fazemos com estas coisas? Tentar dominá-las. Não quer dizer anulá-las, né? Kardec fala da educação no sentido do esforço que fazemos por domar
as nossas más tendências. Domar não quer dizer anular, não quer dizer eliminar. Quando nós vamos domar um cavalo, qual é o trabalho de domar um cavalo? É mantê-lo perto, junto, sob as nossas rédeas. Não é assim que funciona? Então nós podemos pegar esse exemplo do domar e entender que o meu orgulho, ele talvez permaneça lá por muito tempo. Mas quando ele estiver domado, mesmo estando lá, eu não vou deixar que ele atue tão desgovernadamente. E talvez eu use do meu orgulho para fazer palestra no Centro Espírita. Quantas vezes nós somos movidos pelo orgulho para fazer palestra no Centro Espírita? Porque a gente gosta de aparecer, tem um tracinho de exibicionismo. Tem crime nisso? Não. Porque antes usava do orgulho prejudicando pessoas. E hoje usa do orgulho para fazer exposição doutrinária. Não é uma mudança maravilhosa? O orgulho ainda continua ali. Pense na inveja. Eu tenho inveja do fulano, porque lá na minha empresa ele vende um monte, ele faz um monte de coisas e eu não tenho o mesmo desempenho que ele. E eu estou com inveja, porque eu queria fazer tudo o que ele faz. Por inveja eu posso destruí-lo, falando mal dele, tentando prejudicá-lo de alguma forma. Isso não é postura do invejoso? É. Ou eu posso assumir que eu queria ser como ele, e dizer, pelo amor de Deus, me ensina como você trabalha, porque desta forma eu vejo que você tem melhores resultados do que eu. Os dois são invejosos, mas um conduz a inveja de uma maneira destrutiva e outro conduz a sua inveja de maneira construtiva. E assim, nós podemos fazer com todas as características humanas. Nós não estamos, de fato, na fase de resolução dos problemas humanos e da consolidação das grandes virtudes. Não vamos terminar esta encarnação nos tornando espíritos puros, almejando ao céu como se tivéssemos resolvido todos os nossos problemas morais. Mas se conseguirmos nos esforçar no sentido de domar estas más tendências, para que elas não atuem tão desgovernadamente, reconhecendo que ainda somos orgulhosos, que ainda somos egoístas, que ainda somos invejosos, não permitindo essa atuação tão desgovernada, nós já estaremos dando um grande passo no sentido da nossa evolução. E no livro Cultivo das Emoções, a expressão cultivo, ela surgiu justamente dessa ideia de que nós não vamos anular as nossas emoções, nós precisamos aprender a cultivá-las. Porque assim como uma planta, se ela for bem cultivada, ela vai dar bons frutos, lindas flores. E isso nós precisamos aprender a fazer com a nossa raiva, precisamos aprender a fazer com as nossas tristezas, precisamos aprender a fazer com os nossos medos e com as nossas alegrias. Porque na medida que soubermos cultivar as raivas, as tristezas, os medos e as alegrias, nós vamos ter um jardim florido, no sentido simbólico, moralmente falando, das boas e das grandes realizações da nossa vida. É óbvio que este processo de cultivo de cada uma das nossas emoções, eu não tenho como expor para vocês em tão pouco tempo, então preferi ficar apenas com a primeira parte da necessidade de nos conhecermos e de conseguirmos administrar melhor os nossos vícios morais, para que a partir daí, não querendo nos tornar santos ou pessoas super bem resolvidas na vida, mas admitindo a nossa inferioridade, possamos fazer a diferença onde estamos. Quando Madre Teresa de Calcutá foi questionada sobre essa grandiosidade do trabalho, ela disse: todo o nosso trabalho é apenas uma gota no oceano. Olha o reconhecimento da pequenez. Eu fico imaginando que se o trabalho dela é uma gota no oceano, o que é o nosso trabalho, né? 1/1000 de gota do oceano. Então veja que ela consegue não se colocar acima dos outros. É apenas uma gota no oceano. Mas a parte mais interessante é a colocação seguinte, porque ela diz: mas o oceano não seria o mesmo sem essa gota. Eu não me coloco acima dos homens, melhor do que ninguém, mas sou capaz de reconhecer a minha importância dentro da minha insignificância. Paulo de Tarso, quando chega neste momento de culminância do desenvolvimento moral, ele diz: eu vivo, ou seja, eu tenho vontades, eu tenho escolhas,
mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu ainda tenho as minhas características, ainda tenho as minhas tendências, ainda tenho os meus problemas. Mas por conseguir administrar todas essas coisas, eu sou guiado pela vontade do Cristo. Ele não diz, eu me tornei o Cristo, eu me tornei divino, eu sou um santo, eu me coloco acima dos outros. Ele reconhece a sua pequenez e por reconhecer a sua pequenez, ele se permite ser guiado pelo próprio Cristo. A proposta da doutrina espírita não é uma proposta de anulação pessoal, não é de fingirmos que somos pessoas melhores do que nós somos, mas de aprender a ter contato com as nossas questões pessoais e conseguirmos canalizá-las para o bem, transformando a nós mesmos e ao ambiente que nós nos encontramos. Pela atenção de vocês, muito obrigado, pelo convite da casa, muito obrigado.